Bora lá para Mateus, capítulo de número 5. Digam graças a Deus. Eu sei que vocês querem ir embora mais cedo. Sei que vocês querem ir para casa. Olha, nós estamos, versículo de número 8, nós estamos estudando sobre esse princípio do que a Bíblia chama de o sermão da montanha. Nós chamamos de o caminho da felicidade. Como é que eu quero ser feliz? O que eu devo fazer? Não é só simplesmente aceitar a Jesus, recebê-lo no nosso coração. Vai um pouco a mais do que isso. E aqui Jesus estava justamente dando esses ajustes. E quando você pega o início lá do capítulo 5 de Mateus, você vai ver que Jesus estava falando para os seus discípulos. Eram seus seguidores. Ele não estava falando para pecadores, não. Ele estava falando para o seu povo. Nós precisamos exatamente andar, fazer, aplicar na nossa vida o que vai nos tornar essas pessoas como o Senhor Jesus aponta. Caso você perdeu, no nosso site, na Rede Cuiabá, você pode acessar, na nossa página Fé, Esperança no Ar. Também você tem essas mensagens, acredito que até no YouTube, ou depois você pode ver quem tem nossa TV no Canal 4. Eles vão passar. Quando? Também não sei. Aí você fica ligado, que aí você pega e aí você vê. E se você já viu, também não custa nada você rever. Eu aprendo mais. Quanto mais você ouvir, mais você vai entender, mais você vai compreender daquilo que Deus, Ele deseja nos falar. Às vezes nós ouvimos assim a grosso modo, mas eu, por exemplo, às vezes eu ouço uma pregação umas 20 vezes, a mesma. Tem pessoas que dizem, mas eu já vi o missionário falar isso, eu já estava pregando. Irmão, quanto mais você ouvir, melhor você vai entender. E quando você entende, é aonde você começa a mudar. Quando você, por exemplo, estiver chateado de ouvir a mesma pregação, significa que você está começando a entender ela. Enquanto não mexer com você, todo dia o pastor prega isso, então você está começando a entender. Quando a pessoa começa a ficar chateada que você está falando com ela a mesma coisa, ela está começando a entender. Pode continuar falando que ela vai mudar. Amém? Versículo de número 8 diz assim: bem-aventurados, a palavra bem-aventurados é feliz. Quem é essas pessoas que são felizes? Os limpos, de novo, os limpos de coração,
porque eles verão a Deus. Olha, se nós pegarmos aqui, por que motivo Jesus estava falando dessa limpeza do coração? Simples. Jesus estava falando para o povo de Israel, que estava escutando os seus ensinamentos, e que na cabeça deles e nos seus corações, eles estavam tão equivocados quanto hoje muitos de nós cristãos estamos. Como assim? Nós temos uma limpeza exterior. Nós temos uma limpeza por fora. Nós temos uma limpeza de aparência, né? Nos aparecemos como cristãos, nos apresentamos como cristãos, talvez até a gente fale, né? Vista, nós andamos, mas dentro do coração não somos nada daquilo que parecemos ser. Dentro do nosso coração nós somos assim. Lá na cidade onde eu estudei, no tempo de infância, eu não gostava, como até hoje, por exemplo, eu não sou muito fã não, mas tem uns locais assim que às vezes você vai e você acaba achando assim interessante. Cemitério. Lá nessa cidade, por ser criança, eu via assim, muita obra de arte em cima daqueles túmulos, e eu achava aquilo bonito. E às vezes, quando eu entrava ali no cemitério, que ia em algum enterro, alguma coisa, às vezes não tinha nada a ver onde tinha aquelas obras de arte, mas eu voltava passando onde tinha aquelas obras ali, aqueles carneirinhos, aqueles negócios, aqueles desenhos, aquelas coisas que a pessoa talhava na pedra, aquelas figuras. E eu passava ali para me olhar e eu ficava admirando aquilo, ficava olhando para aquele negócio ali, que por fora era muito bonito, mas se abrisse aquela tampa, meu irmão, lá dentro, o que é que tinha dentro daquilo? Odor. Ia sair um mau cheiro de dentro daquele negócio. Ou talvez encontrasse bicho. E se não encontrasse bicho, somente encontraria ossos. Era a única coisa que tinha dentro daquele sepulcro. Por fora, era muito bonito. Mas dentro não tinha a mesma aparência que tinha pelo lado de fora. Jesus censurou os religiosos naquela época justamente por causa disso, que por fora eles pareciam um sepulcro caiado, mas por dentro era só ossos mortos. É só aquela casca, aquela capa, aquela aparência. Como às vezes nós podemos pegar e nós podemos, infelizmente, contemplar isso na vida de muitas pessoas. E tomara que nunca seja na nossa. Você vê aquelas pessoas que religiosamente estão fazendo parte de uma congregação, que todos os dias, ou talvez todos os domingos, não falha, não falta, está sempre lá na casa de Deus. Mas longe de Deus. Está na casa, faz parte da casa, está na membresia do povo, do ministério, mas o coração está longe de Deus, mais distante. O quanto o Ocidente está do Oriente, assim às vezes está o coração de muitos, distante de Deus. Tal ponto, por exemplo, que o povo de Israel, o profeta Isaías, ele chegou a dizer: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, as pessoas cantavam, as pessoas oravam,
a demonstração do cântico, a demonstração das orações, pareciam de pessoas de Deus, mas era só palavras. Era só aquele movimento, aquele ativismo religioso. Às vezes, a pessoa faz aquelas orações bonitas. Às vezes tem pessoas que chegam para a gente e dizem: nossa, pastor, como o pastor fulano, eu gosto das orações dele. A pastora fulana, quando ela fala com Deus, é a coisa mais linda que tem. Aí a gente fica calado, né? Porque a gente diz assim: ah, se eles soubessem o que eu sei. De quê? Daquela pessoa. A mesma coisa pode ser aquela que canta, aquele que canta um louvor tão bonito, que coisa linda, que negócio assim, eu chego a me arrepiar. Pois é. Mas é aquilo que apenas está na nossa boca para fora. Aquilo não sai de dentro do nosso coração. Israel, como até hoje, como nos dias de Jesus, nunca abandonou a oração. Nunca abandonou os cânticos, nunca abandonou o louvor. Como nos tempos de Jesus, eles cantavam, eles entoavam suas canções, faziam as suas orações, tudo dentro do normal, religiosamente tudo direitinho, mas Jesus estava dizendo: sabe por que vocês não estão felizes? Porque o coração de vocês não está no que vocês estão fazendo. Muita coisa que você faz apenas da sua boca para fora, não é do seu coração. E quando você tenta tirar isso do seu coração, o seu coração não é puro. O seu coração é sujo, o seu coração é imoral. O seu coração está longe de Deus, está contaminado. Nós podemos ver que é um dos maiores exemplos que eu gosto, por exemplo, nas Escrituras Sagradas, que é o Salmo 73. Porque esse Salmo 73 é um dos maiores compositores, de um camarada que Davi escolheu, que era um dos seus músicos, que conduzia um turno dos louvores em Israel, e que eram maravilhosíssimos. E esse homem chamado Asaf, o que ele afirmou no Salmo 73? Ele começa dizendo no versículo de número 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. E para quem mais? E para com os limpos de coração. Deus é bom. Tem pessoas que chegam com a gente e dizem assim: pastor, eu não sei por que eu não consigo melhorar. Eu oro, eu assisto missionário. Pastor, eu me batizei nas águas. Pastor, eu venho no culto, eu participo da reunião. Pastor, eu tenho buscado a Deus. Eu tenho levantado de madrugada. Eu tenho jejuado. Pastor, por que Deus não me cura? Por que Deus não me liberta? Por que Deus não me abençoa? Por que, pastor, eu sofro tanto? Por que a minha vida não dá certo? Asaf também achava assim. E você sabe qual foi o pior, e que talvez seja assim que também você faça? Eu costumo brincar quando falo desse assunto, que eu digo assim: eu sou eu e jacaré é um bicho d'água. Ou seja, se você é de Deus e você tem um coração puro, a primeira coisa que você vai fazer é nunca se comparar com ninguém. Porque quando eu não tinha um coração puro, sabe o que eu fazia? Eu chegava, via aquelas pessoas naquelas casas bonitas, eu pagava aluguel e aquelas pessoas eram donas de mansão. Eu dizia: poxa, Deus, eu sou seu servo, eu sirvo o Senhor. Esse camarada não sabe nem o sinal da cruz e olha o que ele tem. E eu não tenho nada. Poxa, olha o carro desse homem. Esse homem é idólatra. Essa pessoa nem te serve, nem crente ela é.
E ela está bem. Eu fazia comparações da minha vida com a vida dos outros. Asaf também fazia. Asaf, quando o coração dele azedou, quando o coração dele se contaminou, ele fazia comparações da sua vida com os outros. Ele se comparava com os outros e ele começou a perceber uma coisa, que parecia, no entender dele, que Deus era até mau, porque a pessoa que era crente, a pessoa que era do povo de Deus, ela sofre até para morrer. Até para morrer a pessoa sofre. A pessoa passa por doenças, a pessoa enfrenta o caos econômico, a pessoa enfrenta dificuldade, mas para o outro que nem é de Deus, o negócio flui, o negócio anda, a coisa vai, a coisa dá tudo certo para o cara, só não dá certo para quem é crente. É igual muitos, infelizmente, chega, poxa, pastor, por que a gente, nós que somos da igreja, nós que somos de Deus, pô, pastor, por que a gente passa por isso? Por que a gente sofre? Por que a gente enfrenta? Primeira coisa, querido, se você tiver um coração puro, você nunca vai se comparar com ninguém. Nunca. Você nunca vai ter inveja, porque inveja nós temos do que é dos outros. Quem tem um coração puro sabe o que tem. E a pessoa que tem um coração puro, Jesus afirmou que essa pessoa será feliz. Você é feliz, ou seja, você é contente com o que você possui, com o que você tem. Você é satisfeito com o que você tem, porque você sabe que você tem o que é suficiente para você. Você sabe o que é que você tem. Você sabe o que é que você carrega. Você sabe para onde é que você está indo. Você sabe onde é que você vai chegar. Se nós tivermos um coração puro, nós teremos exatamente essa convicção. Por isso, que se você pega esse Salmo 73 e você começa a ver, Asaf fala uma coisa bem interessante. Vamos lá no Salmo, lá, porque eu não vou, talvez, prolongar daqui. Vamos lá no Salmo 73, por favor, abra aí. Salmo 73. 70. Podemos ler? Ele diz assim no versículo 2, ó, o versículo 1 está aí, ó, verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Então, Asaf está falando, Deus é bom para a igreja, mas não é para a igreja toda, é para aqueles que são limpos de coração. Ele é bom para Israel, mas não é para todo israelita, é para o israelita que tem um coração puro. Coração limpo. A palavra limpo e puro é a mesma coisa, tá, irmão? Se está limpo é porque está puro, e se está puro é porque está limpo. Então, ele diz, ele é bom. Se a sua bondade não está vindo na gente, não é por culpa dele. É porque falta a nós essa pureza. Por isso ele diz assim, quanto a mim, os meus pés, quase o quê? Se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus pés. Quer dizer, quase que o Asaf foi para o fundo do poço. E por quê? Ele diz, porque tinha inveja. De quem que ele tinha inveja? Dos soberbos. O que ele olhava nesse pessoal, irmão? A prosperidade dos camaradas. A palavra prosperidade significa assim, tudo dava certo. Quando você começa a olhar para a vida dos outros e parece que a vida deles está mais fácil que a sua, começa a olhar para dentro do seu coração, que o problema não está na facilidade que os outros estão encontrando, é no coração nosso que está o breque. E sabe, quando Deus nos para, não é prejuízo para nós não, irmão. Por quê? Porque se Deus não nos parar, nós não vamos nos purificar. O que Deus ele quer? Ele não quer que só que você tenha as coisas. Ele quer que você tenha Ele.
Ele não quer só te dar o que você precisa. Ele quer nos dar o que nós necessitamos de fato. Muitas vezes, nós precisamos de Deus. Mas aquilo que Deus ele tem para nós, nós não temos. Você pode ter riqueza, você pode ter saúde, você pode ter uma família, você pode ter tudo. Mas se você tiver um coração sujo, é como se você não tivesse nada. Por quê? Porque vamos lá para você ver, olha, o que Asaf vai falar um pouquinho lá mais à frente. Ele diz assim, ó, versículo 12. Eis que estes são o quê? São ímpios. E todavia estão sempre em quê? Em segurança. E se lhes aumentam as riquezas. Porque tem gente que às vezes só procura manter agradável e legal o lado de fora. O lado que todo mundo vê. Até existe uma concepção, por exemplo, na vida de muitos cristãos, que se você tem sucesso, e se você está bem sucedido, se você tem casa, carro, dinheiro no banco, você prosperou, é porque Deus é com você e você é de Deus. Há essa teoria, até no meio evangélico isso existe. Não interessa como é que está o seu coração. Se você tiver as coisas, é porque Deus está com você. Deus abençoou você. E aqui Deus, Asaf está dizendo, o camarada é ímpio, mas ele está sempre em segurança, parece que ele é inabalável, parece que não acontece nada de errado com o sujeito, ele está protegido, e ele está sempre aumentando, ele está sempre crescendo. Deixa eu só falar com você uma coisa. A Torre de Babel também cresceu, mas não era de Deus. Chegou uma hora que Deus teve que tomar um jeito com ela. Como aqui, por exemplo. Ó. Olha aí a pior loucura que Asaf falou. Versículo 13. Na verdade, que em vão tenho purificado. O quê? O meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Olha o que ele disse. Pois todo dia tenho sido o quê? Afligido e castigado a cada manhã. E se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de meus filhos. Aí vem o versículo 16. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei. Aonde que ele entrou, irmão? Hã? Aonde que ele entrou, irmão? Então, entendi o fim deles. Na hora que você consegue entrar na presença de Deus, na hora que nós conseguimos desfrutar da presença de Deus, nós vamos entender o que de fato é importante na vida e o que de fato a gente deve ter. Enquanto muitos se importam em ter as coisas, você vai se importar em ter Deus. Asaf, quando você entra, deixa eu só te falar isso. Quando nós entramos na presença de Deus, você consegue enxergar quem você é. Tem crentes que às vezes eles conseguem ver mais na vida dos outros do que em suas vidas. O crente que não tem o coração puro, ele só fica olhando para os outros para ver onde tem erro. E às vezes até para falar do erro dos outros. Até para se considerar e se achar que é melhor do que os outros. Quando você tem um coração puro, você percebe o erro dos outros e você vem para ajudá-los. Não para poder discriminá-los, você não vem para poder rebaixá-los, você não vem para parecer ser melhor do que eles, mas pelo contrário. Você vem para poder levantá-los, você vem para poder recebê-los como eles são, para que eles se tornem igual a você. Você não vai para o lado deles, mas você traz eles para o seu lado, que é o lado aonde Deus está.
Porque quando a pessoa ela não consegue entrar na presença de Deus, ela não consegue entender o quê? Não é o momento. O problema que hoje nós cristãos precisamos entender não é o momento que nós vivemos, é o fim. Ou seja, se você morresse hoje, do jeito que você chegou aqui na igreja, onde você estaria? Onde você chegaria do jeito que você está? Será que a gente entraria? Porque a pessoa que tem o coração puro, ela pensa no fim, não é no meio, e nem atrás. Você vai pensar no final. Por quê? Porque o profeta Amós, ele chamou o povo de Israel, e isso serve para mim e para você, que ele chamou o povo de Israel para fazer, sabe o quê? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Porque nós vamos ter que encontrar Ele, irmão. Se não for aqui, vai ter que ser na eternidade. E a gente está preparado? Davi diz uma coisa muito interessante, que quando eu comecei no Evangelho, eu li e aquilo me fascinou. Que Davi diz assim: preparado está, ó Deus, o meu coração. Por quê? Porque Davi, quando ele pecou, quando ele caiu em adultério, quando ele mandou matar o marido da mulher com quem ele adulterou, quando ele cometeu todas aquelas barbaridades, Davi fez uma oração de uma das mais sinceras que você tem na Bíblia. E que oração é essa que Davi fez? Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi sentiu a necessidade dele ter não só um coração, mas a pureza. Seu coração estava sujo. Embora você pode ver que na hora que o profeta Natan confrontou Davi, e ele afirmou, Natan disse assim: o Senhor trespassou o teu pecado, ou seja, Deus perdoou você. Mas Davi sabia que não era só teu perdão. Todos de nós, irmãos, quando aceitamos Jesus, quando reconhecemos um pecado, quando nós reconhecemos um erro, uma falha, quando nós afirmamos um erro da nossa parte, nós somos perdoados. O problema não é só ser perdoado, querido. O problema é ser limpo. Às vezes, perdoada a pessoa está, mas limpo não. Por quê? Porque o coração continua o mesmo de antes. Vai sujar outra vez. Você já não viu aquelas pessoas que elas estão sempre confessando e pedindo perdão pelos mesmos pecados? Tipo assim, como o missionário contou daquele camarada que roubava o feno do dono da fazenda, e aí o pregador estava pregando, e o camarada foi: poxa, eu não devo fazer essa coisa. Aí: Senhor, me perdoa, Deus. Eu roubei 20 sacas de feno do meu vizinho. Mas Jesus, pensando bem, perdoa 21, porque eu vou buscar mais uma hoje. Porque, meu irmão, não tem pessoas que pedem perdão, mas continua com vontade de pecar? O camarada às vezes vai lá, chega: Deus me perdoa, eu tenho um vício danado da desgraça da pornografia. Jesus, eu não quero mais ver isso, está amarrado esse demônio. Amém. Mas daqui a pouco ele está lá, o dedinho de novo, tentando entrar no sitezinho, pegar uma coisinha ali meio sem vergonha, meio picante. Deus perdoa? Claro que perdoa, mas o coração está puro? Não. Por que a pessoa não é feliz? Está explicado. Por isso que nós precisamos, na hora que nós entendemos, nós precisamos compreender que nós temos que ter. E esse coração puro
vem inicialmente do desejo da necessidade que você admite por você mesmo daquilo que falta na sua vida. Porque nós sabemos, irmão, quem nós somos. E uma coisa eu te aconselho: não deixe o seu coração te enganar. Como assim, pastor? Tem muito crente que esconde atrás da capa religiosa. E alguns dizem assim: mas Deus, nós vivemos hoje no tempo da graça. Eu quero dizer para você, a graça é pior do que a lei. Tá bom? Ah, não, mas nós não vivemos a lei, pastor. Na lei é que o sujeito morria. Na graça, meu filho, está pior. Sabe por quê? Porque se você pegar Hebreus capítulo 10, você vai ver, por exemplo, vamos lá, vamos pegar lá, por favor. Por que nós temos que ter um coração puro? Hebreus capítulo de número 10. Lutar, irmão, brigar para ter, batalhar para ter. Hebreus 10. Podemos ler? Versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, o que é pecar voluntariamente? É a pessoa que sabe que está errado, mas continua fazendo. Porque olha o que ele afirma. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Então preste atenção. Por que muita gente não tem felicidade? Porque não consegue ter um coração puro. O pecado está sempre vivendo, entrando e voltando no seu coração. A pessoa durante a semana fica no pecado, no domingo reconcilia. Ou então, de vez em quando alguém chega lá, fala, para com esse negócio. Ou então, às vezes, a pessoa sente ali que ela está longe de Deus, ela vai lá: Deus me perdoa, eu não faço mais isso, se o Senhor me der isso, se o Senhor me der aquilo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que é a negociata, né? Ao invés de chegar: Deus, eu não quero nada, eu só quero um coração puro, eu não quero mais essas coisas. Eu me sinto mal, eu me sinto sujo, eu me sinto imoral, eu me sinto desqualificado quando faço essas coisas. Davi orou implorando a Deus: não retira de mim o teu Espírito Santo. Não me lance fora da sua presença. Deus, o que eu preciso é da sua presença, o que eu preciso é do seu Espírito Santo comigo. Porque se o Senhor não me lançar fora da sua presença, se o Espírito Santo estiver comigo, eu vou ensinar os pecadores os teus caminhos e eles a ti se converterão. Irmãos, por que tem gente que não se converte? Por causa do que nós fazemos. Porque a maior pregação que nós como cristãos podemos fazer não são palavras, nem são sermões. É a nossa maneira de viver. São as nossas atitudes, o nosso comportamento. Isso começa dentro de casa. Por isso que Paulo está dizendo: se nós pecarmos voluntariamente, depois de nós termos recebido o conhecimento da verdade, na hora que o profeta Natan falou com Davi, naquela hora, e o que é mais interessante é que a Bíblia diz que Davi nunca mais caiu. O coração dele foi purificado. Deus deu a ele aquilo que ele gostaria de ter. Deus só me dá o que eu peço e o que eu quero ter. Deus só vai dar a você o que você pede e o que você quer ter, irmão. Ele não vai dar a nós algo que nós gostamos de fazer. Porque tem gente, querido, que infelizmente quer o perdão, mas gosta do pecado. Gosta do que faz. Sempre eu falo, a pessoa faz porque gosta. Se não gostasse, não faria. E faz e gosta porque o coração é sujo. Tá? Eu tinha, por exemplo, quando o meu pai
eu nasci, geralmente as pessoas pegavam e davam para um amigo, fazia aquele chamado batismo. E os padrinhos de batismo. E eu tinha um que era gente muito boa. E ele era bem sucedido. Toda vez que eu ia na casa dele, ele me dava uma novilha, ele me dava um cavalo, ele me dava, no mínimo, um porquinho ele me dava. Aí eu cheguei a ter lá umas 30 cabeças de boi. Aí depois o meu pai pegou e vendeu e disse, depois eu te dou o dinheiro, tá, meu filho? Eu falei, tá bom, pai. Esse negócio de filho com pai, meu negócio. Mas eu perdoei meu pai, tá? Eu só estou contando aqui como fato ocorrido. Né? Mas é tudo aquele presente que ele me dava. Mas um dia, ele me deu um porquinho pretinho, daqueles porquinhos, não tem nem cabelo, lisinho. E eu peguei e falei, pai, esse aqui eu vou criar diferente. Eu quero que o senhor faça um chiqueiro, aí cimenta ele e tal, que esse porquinho aqui não vai ver terra. Esse porquinho aqui vai ser limpinho. Aí quando cheguei lá, meu pai fez o cimento, tal, mas no meio ele deixou um buraco. E o porquinho, eu pedi a ele, põe uma torneira lá perto do chiqueiro, que esse porco eu vou manter ele limpo. Irmão, eu lavava o porco, dava comida, ele estava comendo, eu estava dando banho nele. Quando eu terminava de lavar ele ia aonde? Lá no buraco. E chegava no buraco, ele deitava, mexia, jogava água, deitava do outro lado. E eu pegava a mangueira de novo, lavava ele. Até por fim, sabe o que eu fiz? Eu desisti, não te lavo mais. Por quê? Porque o porco quer viver sujo. Assim, quando nós não queremos mais ser purificados, sabe o que Deus vai fazer? Viva. Pode viver. Viva como você quer. Só tem uma coisa. Não resta mais sacrifício para você. Ou seja, o que Jesus fez ao derramar o seu sangue lá na cruz por mim, não vai valer de nada. Por quê? Porque eu continuo vivendo na prática do pecado, mesmo sabendo que aquilo desagrada, mesmo sabendo que aquilo não vai me levar aonde eu quero ir, mesmo sabendo que aquilo é contra Deus, eu não largo. Por isso Paulo diz assim, versículo 27, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar quem? Os adversários. A pessoa, quando ela vive no pecado, ela se constitui o quê, irmão? Adversário de Deus. E o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão ser devoradas. No dia do juízo, o fogo, Paulo está dizendo, uma certa expectação horrível. Essa pessoa não vai ter esperança. Essa pessoa que não purificar o seu coração, para essa pessoa o sacrifício de Jesus não serve. O que Jesus fez não vai livrar ela do juízo. E a Bíblia chama de horrível. E diz assim o versículo 28, quebrantando, pois, alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será merecedor, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o quê? O sangue do Novo Testamento, com que foi santificado e fizer agrava o Espírito da graça. Olha, seja, se lá no tempo de Moisés, alguém morria quando errava, a pessoa era executada, se 2 pessoas chegassem e confirmassem, ele está dizendo, o que você acha que vai acontecer com aquele, por exemplo, que fez agravo ao Espírito da graça? O que você acha? Porque qual é o agravo? O agravo é que Deus nos dá o perdão e quer nos manter limpos. E quer dar a nós um coração puro.
E qual é o agravo aqui? É porque mesmo Deus nos perdoando e nos limpando, a gente não quer ser limpo. Ele diz assim, o que é que você acha que esse cidadão merece? O que você acha que esse camarada merece? Por quê? Porque ele está profanando. Profanar é desprezar o sangue de Jesus, o Espírito da graça de Deus, da misericórdia, do perdão de Deus. Eu estou desprezando, eu não quero, eu só não sou porque eu não quero, porque me dá, Deus deu e está à nossa disposição. E enquanto nós estamos vivos, nós podemos decidir que tipo de coração nós queremos ter. Você e eu, nós é que decidimos. E Jesus ainda nos dá uma recompensa. Se você quiser um coração puro, e se você buscar de Deus esse coração puro, se você se purificar, se você se lavar, eu ainda te dou mais uma coisa. Além de você ter a misericórdia, você ter a graça de Deus, você ter a disposição de Deus na sua vida, você ainda vai ser muito feliz. Você vai ser uma pessoa completa. Hoje o que faz mais mal à igreja não são os problemas. É isso que Jesus está aqui tratando em Mateus capítulo 5. E hoje, conforme nós estamos falando, um coração sujo. Davi disse, se eu contemplar o pecado no meu coração, o que o pecado faz comigo, com você? Suja. Ele diz, se eu guardar isso comigo, se eu tiver isso comigo, o que acontece, irmão? Deus não me ouvirá. Mas pastor, Deus não ouve o pecador? Não. Só tem uma oração que Deus ouve do pecador. Sabe qual é? O pedido de perdão. Lembra do cego de nascença lá de João capítulo 9? Jesus disse em João 9:31, Deus não ouve a pecadores. Mas do que está tratando aquele assunto? Está tratando de um problema físico que aquele camarada tinha, que era uma cegueira. Os discípulos perguntaram, quem é que nasceu cego? Ele ou seu pai, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Porque todo mundo entendia que o problema que aquele jovem tinha era consequência de um pecado. Todo mundo achava aquilo dali. Todo mundo falava daquilo. E Jesus está mostrando como, por exemplo, quem está falando aquilo, que o cego está ali explicando para os religiosos da época, está dizendo, vocês sabem que Deus não ouve a pecadores. Mas aquele que é temente a ele e faz a sua vontade, a esse ele ouve. O que o cego está falando? Ele está explicando quem é que abriu os olhos dele. Quem abriu os olhos dele, abriu porque não era um pecador. Querido, se o nosso coração estiver puro, as portas estarão abertas diante de nós. Se o nosso coração estiver puro, pode vir uma doença em você, uma enfermidade daquelas para a morte. Você vai orar e Deus vai lhe ouvir. E Ele curará, e Ele restaurará você, Ele vai mudar a sua vida. Se o seu coração estiver puro, pode entrar uma desgraça no seu relacionamento, no seu casamento, uma separação, pode vir qualquer situação, você vai orar e Deus vai ouvir a sua oração. E vai te atender e vai mudar a sua vida. Muda o seu rumo. O que nós precisamos é somente ter um coração puro. Diga graças a Deus. E eu vou deixar isso hoje para o Tiago fazer. O Tiago sabe fazer isso melhor do que eu, tá, irmão? O Tiago daqui a pouquinho, o Tiago não, eu chamo de Tiago, mas também no CD dele também está aqui, ó, Tiago Pérez. Então pronto. Eu chamo de Tiago, que eu conheci pequenininho, mas é pastor Tiago. Não, daqui a pouco ele está aqui, acho que ele já deve ter acordado. Daqui a pouco ele vai estar conosco aqui. Ele vai fazer essa busca com você e Deus está usando ele. Ontem lá em Rondonópolis é como eu não estava na hora que eu saí para fazer uma visita. E eu não fiquei lá até o final, eu fui visitar uma pessoa. E aí a minha esposa ficou, os outros ficaram lá também. Ele falou, pastor, não deu vontade nem de parar. Estava tão gostoso, estava tão bom, tão legal, que eu não queria parar não, eu queria continuar aquela busca.
O pessoal estava com sede lá em Rondonópolis. Tomara que você também esteja com sede. Tomara que você também queira um coração puro, um coração limpo, porque Deus hoje vai lavar você. Você hoje vai sair daqui para poder mudar os rumos da sua vida. Você vai sair daqui hoje renovado, restaurado, ungido e abençoado. Olha para o seu vizinho e diz assim: hoje é seu dia, irmão. Então vamos preparar o coração. Feche os seus olhos e diga: Senhor meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, o que me resta, Senhor, depois de ouvir a Tua palavra, é pedir ao Senhor nesta manhã: me dê, ó Pai, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não retire de mim, Senhor, o Teu Espírito Santo e dê-me alegria da Tua salvação. Assim eu ensinarei os transgressores os Teus caminhos, e os pecadores a Ti se converterão. Em o nome de Jesus, apague os meus pecados, as minhas transgressões. Lava-me, limpa-me, purifica-me, Senhor, na alma, no espírito e no corpo. E faça, ó Deus, a Tua obra no nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha indoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Primavera do Leste é um município do estado de Mato Grosso, distante 240 quilômetros de Cuiabá. Sua população é de 59.293 habitantes. A economia local tem ênfase na agricultura e no comércio. A cidade, que nasceu com o agronegócio, se transformou numa terra de oportunidades. O dinheiro que brotou das lavouras foi investido em Primavera do Leste e o desenvolvimento econômico levou a qualidade de vida para os moradores. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando. As campanhas de fé com o pastor Carlos Soares chegou na cidade de Primavera do Leste no dia 23 de junho, em uma manhã abençoada. E dessa vez com um convidado especial, o pastor e cantor Tiago Pérez, que veio diretamente do Rio de Janeiro para abençoar, juntamente com o líder estadual, a vida de cada pessoa que estava presente. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi a ordenança de Jesus Cristo para que a palavra de Deus seja levada aos quatro cantos de Mato Grosso. Hoje, aqui na cidade de Primavera do Leste, o pastor Carlos Soares, juntamente com o pastor e cantor Tiago Pérez, estará realizando campanhas de fé na cidade. O pastor Tiago já está neste momento louvando e preparando o coração das pessoas, porque daqui a pouco o nosso líder estadual estará trazendo a palavra e realizando a oração de cura e libertação. E você vai ficar com um pouquinho de tudo que está acontecendo aqui em Primavera do Leste. O pastor Tiago Pérez foi convidado a cantar e ministrar ao coração de cada pessoa, e dessa forma já alegrando e preparando para logo após ouvirem a palavra. O
pastor Carlos Soares trouxe a mensagem de fé ao coração de cada primaverense que atentamente acompanharam a ministração da palavra de Deus. E a desobediência, ela tem uma consequência. Qual é a consequência da desobediência? Se você ou eu, Deus criou, tudo que Ele criou em 6 dias. Tudo que Ele tinha para fazer, Ele finalizou em 6 dias. No 7º dia, o que a Bíblia diz que Ele fez? Ou seja, a vida depois da criação seria para quê? Para descanso. Você já viu como tem pessoas que não descansam nem com o filho? Não descansa nem com o marido? Não descansa nem com o vizinho? Você já viu que até na igreja não tem descanso? É uma perturbação, é uma inquietação, é problema para lá, é problema para cá, e você vê as pessoas correndo de um canto para o outro, correndo atrás do vento, correndo atrás da tempestade e vivendo no meio do turbilhão. Por que causa? Simples. Qual é? Paulo está justamente falando de um outro povo. Eu falei com você de Adão, mas Paulo está mencionando de um outro povo mais recente. Qual é esse povo mais recente? O povo de Israel. Eles eram escravos, por 430 anos eles ficaram debaixo da tirania do Egito, do faraó, e Deus chega lá no Egito e arranca Israel, tira eles lá de dentro, liberta eles desse cativeiro, de onde os seus antepassados morreram como escravos. Eles são tirados de uma forma milagrosa, o mar vermelho se abre, pragas que atingiu o Egito não tocava no povo de Deus. Eles viram, eles presenciaram, eles ouviram, eles viram as coisas acontecendo, eles creram para poder sair de lá, eles oraram para poder sair, eles clamaram a Deus e Deus foi lá e os tirou. Mas na hora deles entrarem na terra de Canaã, o que eles fizeram? Eles desobedeceram. Eles estavam na porta de entrada do repouso, do descanso. E ali o que eles fizeram? Eles retrocederam. Deus tem feito inúmeros milagres através do ministério do pastor Carlos. E na cidade de Primavera do Leste não foi diferente. Foi feita a oração de cura e libertação para que Deus cure o doente, restaure família e transforme o conflito em paz. E os milagres aconteceram instantaneamente. Acompanhe os testemunhos do que aconteceu nesta reunião. Eu acabei de receber uma ligação agora há pouco e segunda-feira eu começo a trabalhar. Você estava aqui no culto e recebeu a ligação? Aham. Oh, Deus. Ó, eu estava com muita, já tem mais de 10 anos que eu sinto muita dor na coluna. Bico de papagaio, tudo o que o senhor falou. A partir desse momento da oração, eu já não estou sentindo mais nada de dor. A senhora sentia dores? Muita dor. O que a senhora não podia fazer? Eu não podia abaixar, não podia dormir. Venha cá, traz ela aqui no altar para todo mundo ver. Chega para cá. Se a senhora abaixasse... Se eu abaixasse, se eu deitasse... Vai lá. Não baixava muito assim. Esse negócio volta, né, irmão? Irmã, 10 anos. Não podia baixar, nem dormir direito. Doía direto. Porque de dia, de noite, eles me viram na cama, às vezes passava a noite inteira acordada, porque era muita dor, né? Aí atacava a dor de cabeça por causa da dor da coluna. Aí depois desse aí, do acidente que eu tive de joelho, não podia andar. Aí agora também parou a dor do joelho. Acabou. Um acidente de bicicleta na ladeira, né? E agora acabou a dor? Acabou a dor. Da coluna também. 3. E hérnia de disco, né? Também. Disco também. Uma só. Pastor, eu estava com uns 3 dias, eu estava com uma dor nesse peito, que quando eu respirava assim, ó, eu não conseguia fazer isso, doía bastante. Sumiu a dor? Sumiu a dor. O que foi aí, minha irmã? Dor nas pernas. Dores nas pernas. Eu passava a mão aqui assim, doía. E agora, praticamente... Parou a dor? Parou. Como é que a senhora sabe que a dor parou? Porque eu estou passando a mão e estou sentindo. Porque ela está passando a mão. Fui no médico ontem de manhã e ele mandou tirar um raio-x do calcanhar, né? E tinha um esporão no calcanhar. E quando eu andava, eu chegava até a chorar de dor.
E aí, graças a Deus, ele falou assim, tem um esporão aqui. Eu falei, você não tem não, porque Jesus já me curou. E a senhora não podia pisar, não? Não podia nem bater E agora? o pé no chão agora, eu posso. Tá batendo? Sim. Ok. Graças a Sumiu a Deus. dor? Ó. Então, na espora, no capeta agora assim, ó. Ah, sim, ó. Eu tinha muita dor na coluna, né? Já tem bastante tempo, tem uns 2 anos. Agora eu não tô sentindo dor Sumiu nenhuma. a dor? Sumiu. Tinha uma dor na coluna que se eu andasse um pouquinho para trás da coluna, doía muito. Agora parece que sumiu. Quanto tempo você tinha isso? Quanto tempo? Bom, isso começou mais ou menos terça-feira da semana passada. Eu não falei isso pra mãe por causa que eu tinha medo, né? Eu tinha vergonha de falar isso pra mãe, tá. ela não acreditar em mim, né? Mas ela vai acreditar. Ela, E saiu agora a dor? que tá ouvindo, ela vai acreditar e O saiu. importante é que você esteja bem. Ao final do culto, conversamos com algumas pessoas para saber se valeu a pena ter levantado cedo na manhã daquele sábado e estar presente no culto. Como que é o nome da senhora? É Cleusa, Dona Cleusa, quanto tempo a senhora já frequenta a igreja? já há uns 10 anos, E o que trouxe a senhora hoje aqui nesse culto especial? para receber a bênção, né? E é maravilhoso estar na presença do Senhor Jesus, né? E eu tenho recebido muitas bênçãos e sou convicta que vou levando a bênção para casa hoje também. Irmão Adão, o senhor já frequenta a igreja ou é a primeira vez? Não, eu frequento já. E o senhor recebeu o convite hoje, como que o senhor ficou sabendo desse culto? É através do Facebook e a gente vem também direto na igreja, né? Valeu a pena o senhor ter vindo nessa manhã? Com certeza, valeu sim. Muito bom também. Fernanda, há quanto tempo você já participa aqui dos cultos? Tem 4 anos já. Como que você ficou sabendo dessa reunião hoje? Pelo nosso pastor Israel, né? Ele fez o convite durante o culto. E você é mãe desse menino? Isso. E ele foi curado hoje no culto, né? Deu testemunho, então valeu a pena vir na reunião. Com certeza, valeu muito a pena. Muito feliz. Maria, há quanto tempo a senhora já frequenta aqui os cultos? Vai fazer 2 anos agora, acho que fez 2 anos agora em agosto, mas eu era da Igreja Graça há uns 15 anos, quando o pastor Sérgio estava aqui. Daí me afastei, mas agora eu voltei. E o que motivou a senhora a participar deste culto hoje? Estar na casa do Senhor não tem coisa melhor, né? Tá sempre, quanto mais você tá na Igreja da Graça, estando na igreja, você tá mais na presença do Senhor, né? E essa palavra que a senhora ouviu com o pastor Carlos, o louvor com o Tiago Pérez, alguma coisa falou ao seu coração? Muito. Então vai levar a bênção para casa? Sim, vou levar. Sempre levando, né? Uma das últimas recomendações de Jesus foi para pregar o evangelho a toda criatura. E esta ordem de Jesus deixa muito claro o seu propósito: pregar, evangelizar, anunciar a todos os povos a salvação em Cristo Jesus. Deus quer que cumpramos esta difícil, porém necessária tarefa de levar o maior número possível de pessoas a conhecê-lo. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. A Graça de Deus está em Cuiabá, localizada na Rua 13 de Junho, 1033 Centro. Atenção para nossa agenda semanal. Segunda-feira da Prosperidade. Terça-feira contra os vícios. Quarta-feira da Família. Quinta-feira do Crescimento Espiritual. Sexta-feira da Libertação. Sábado, Juventude da Graça. Domingo, dia de louvor e adoração. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua 13 de Junho, 1033, próximo ao Hospital Geral, ao lado do Hemocentro, o seu ponto de encontro com a bênção.